Segura essa bomba. E se a humanidade não fosse fruto da evolução, mas sim um projeto de mineração? Pensa numa coisa bizarra. Desde os anos 70, a galera tá se perguntando, porra, será que todas aquelas pirâmides e templos foram feitos por alienígena ou alguma tecnologia desconhecida? Tipo um ET? A gente não tem uma resposta final, mano, mas tem um nome que unifica toda essa bagunça. Anunnaki. Quem são esses caras? Deuses sumérios? Criadores da raça humana? Reptilianos? Ou só mais uma grande fanfic? Hoje a gente vai botar na mesa o que a teoria da conspiração e a ciência diz sobre isso. E no final você decide. Porque nesse caso o BO é todinho seu. Então fica ligado. A origem bizarra da ficção. Para começar, essa parada de deuses astronautas não é nova. Ela veio lá de 1898, com um livro que era basicamente uma fanfic. Era o livro Edson's Conquest of Mars. O autor, o Edinho, ele pegou os ETs que tinham em outras histórias e meteu tudo num livro só, cara. Toda história de alienígena vindo pra Terra obrigar a gente a construir pirâmide. Na boa, era um malandro, mas era um gênio. Mas em 1968, onde tinha aquela ideia de contestar tudo que era oficial, por causa da Guerra Fria, do Vietnã, o movimento hippie, foi no meio de tudo isso daí que a parada ferveu de vez. Porque um suíço, um maluquinho chamado Erich von Däniken, lança um livro e uma pergunta na lata. Eram os deuses astronautas? Ó, se liga, ele pegou textos antigos da Bíblia, pergaminhos e interpretou tudo do seu próprio jeito. Ele chega à conclusão de que é isso. Aliens vieram e influenciaram a civilização humana. Aí os historiadores surtaram, né? Mas o povo, o povão adorou a ideia. Isso porque ele estava escaralhando tudo que estava estabelecido. A grande unificação. Nibiru. Anota essa data. 1976. Entra em cena Zacarias Sitchin. O cara publicou o 12º planeta e deu nome aos bois. Os deuses sumérios eram, na verdade, os Anunnakis. E eram os aliens que vieram desse tal planeta Nibiru. Sim, aquele mesmo Nibiru de várias outras conspirações que andam falando por aí. E o que esses ET queriam? Mulheres? Não. Fama? Não. Dominar o mundo? Não. O bagulho era minerar ouro, cara. Eles vieram lá do outro lado do sistema solar pra cavar ouro aqui na nossa Terra. Tipo uns garimpeiros cósmicos, tá ligado? Tá, mas e o Homo sapiens? E nós, a humanidade? Segundo o maluquinho lá, nós somos criados por uma mistura genética entre Anunnakis e Homo erectus. A gente não evoluiu, tá ligado? Nós somos criados pra meter o pé na lama mesmo. O legado e o plot twist reptiliano. O Sitchin ainda botou mais lenha na fogueira, mano. Disse que eles voltaram depois do grande dilúvio bíblico. Viram as bases destruídas e ensinaram agricultura pro povo. Mano, ele uniu todas as mitologias. Tudo era Anunnaki, tá ligado? E o mais foda, ele garantiu que eles estavam voltando em 2012. Mas o tempo acabou cagando na cabeça dele, né? Porque passou 2012 e nós estamos aqui ainda. E nada de Anunnaki. Mas calma aí que fica mais bizarro ainda essa parada. Agora entra o britânico David Icke. Esse maluco aí garante que os Anunnakis nunca foram embora. Eles são, na verdade, os reptilianos que vivem entre nós. E estão governando o mundo por debaixo dos panos. Mano, isso não é o roteiro de um filme, não. Isso é uma das teorias mais malucas que existe. A refutação. Cadê o sentido? Beleza. A gente contou a história da teoria. Mas agora vamos ao senso comum. Pensa comigo. Um ET que viaja milhares de quilômetros, com uma tecnologia de outro mundo, viria atrás de metais que só são valiosos pra nós por causa de uma convenção entre a gente? Isso não faz o menor sentido, cara. Cadê a tecnologia? Cadê a evolução? Veja bem. Se eles tinham naves interplanetárias que podiam viajar de uma ponta do sistema solar no outro, por que eles não usaram essa tecnologia para colher o ouro que eles precisavam? Por que escravizar e criar uma raça inteira de seres primitivos e fazer eles meter o pé na lama? E dá pra ver que o serviço foi ruim pra caramba, porque se eles queriam vir aqui só pra minerar, tem ouro até hoje, então o serviço não foi muito bem feito aí. Agora, e as pirâmides básicas? Um povo com tamanha tecnologia, que tem acesso a viagens intergalácticas, iria construir um monumento gigante, sei lá, em Júpiter, ou bases na Lua. Agora, construir pirâmides no meio do deserto? Tá bom, eu sei que tem gente que diz que pra nós pode não fazer sentido, talvez pra eles façam, mas acho estranho. A verdade científica. Erros e mitos. A verdade é que a ciência e os arqueólogos dão risada disso, mano. O Sitchin era jornalista, sem formação, e errou até na tradução do nome.
Anunnaki não significa aqueles que vieram do céu, como ele diz, mas sim aqueles de linhagem real, significa sobre realeza, mas realeza terrestre. Os Anunnakis não eram um grupo místico e galáctico. Eles eram apenas pessoas comuns, mas de um nível hierárquico mais alto. Na crença, eles eram descendentes dos deuses An, que é o deus dos céus, e a deusa da terra, Ki. E esses deuses, nos livros originais, eles não eram nem deuses maiores, nem deuses criadores. E a única história que tem ligação com eles é a dos acadianos. Nela, os Anunnakis criaram a raça humana como um substituto para uma outra raça menor, que acabaram se rebelando por questões trabalhistas. Ou seja, a gente foi criado para ralar por causa de greve de ET. As culturas se inspiram, se misturam e trocam nomes. Não é a origem comum de outro planeta, é influência cultural. Mas e aí, no que você vai acreditar? Eram os deuses astronautas? Ou foi só uma história foda que a galera foi contando de novo até virar uma teoria da conspiração? Agora, deixa sua teoria aqui embaixo. Pra você, qual que é a teoria mais bizarra sobre a origem da humanidade? Se curtiu o vídeo, dá like e se inscreve no canal, para nós juntos desvendarmos mais mistérios que a história esconde. Tamo junto, falou!